A informação completa. Agora 9 horas 28 minutos, 23 graus a temperatura. Estamos retornando ao programa Olho Vivo com a entrevista do dia para arroz Bons Ventos, sabor que conquista. Toda comidinha caseira tem seu segredo. O meu eu não revelo. Mas o que eu posso contar para todo mundo é que eu só compro arroz Bons Ventos. E sabe por quê? Porque os grãos são de qualidade superior. Ele fica soltinho, saboroso e com aquele gostinho de comida de vó, sabe? Aliás, o meu segredo foi ela que me passou. Ai de mim se eu conto, hein? Arroz Bons Ventos, sabor que conquista. Agora 9 horas 28 minutos, 23 graus a temperatura, tempo nublado com chuvas esparsas aqui em Osório. Desde o início da manhã desta sexta-feira, dia 3 de novembro, estamos retornando ao programa Olho Vivo, com a presença aqui nos estúdios, no nosso espaço de entrevista, do prefeito de Osório, Eduardo Abrão, que vai conversar conosco sobre diversos assuntos importantes aqui para todo o município. Bom dia, prefeito. Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes de Osório. Em primeira mão, assim, nós queríamos perguntar, já recebemos hoje cerca de 4 ou 5 WhatsApp falando da questão do 13º. Como é que se encontra hoje a situação financeira do município e a possibilidade do pagamento do 10º? O pagamento vai sair como sempre saiu. Nós estamos encaminhando isso para o dia, se não me engano, no dia 20 de dezembro. Acho que é o prazo. Pago, se não me engano, dia 20 ou dia 10, agora não me lembro bem. Nós estamos encaminhando o pagamento do 13º como sempre foi feito nos anos anteriores. Ele será pago como foi pago, como vem sendo feito sempre. Sim. Evidentemente nós temos problemas, nós também temos alternativas. A gente está buscando alternativa para pagar o 13º e, na verdade, a gente vai cumprir com essa obrigação com os servidores. Aliás, uma dos motivos em que a gente segurou outras áreas, digamos assim, de encaminhamento, de investimento na cidade, foi justamente porque a gente priorizou a questão dos servidores. A gente sabe que a situação do município é uma situação difícil, não é só de Osório, né? Aliás, tem que fazer um parênteses nessa questão. Por que a situação de Osório é mais difícil, na minha opinião, do que a de outras cidades? Que não quer dizer que as outras não estejam em dificuldades, estou dizendo que a nossa, no meu entendimento, é maior, e eu vou dizer por quê. O Osório teve um crescimento de orçamento há anos atrás, que todo mundo sabe. Muito grande. O Osório chegou a ser o 6º município em arrecadação no Estado, e por conta disso ele ampliou todas as suas estruturas, na educação, na área da saúde, estruturas de investimento, na cidade como um todo. Implementou, na área rural também implementou políticas públicas, enfim, todas as áreas tiveram, digamos assim, uma ampliação das suas estruturas. Quando nós assumimos e viemos perdendo recursos. Uma parte significativa da Petrobras, que saiu 50 milhões, e depois a crise, por conta, também acabou retirando mais, digamos assim, uma parte do nosso orçamento. Para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento esses dias, em 2005, o retorno de CMS do município de Osório foi 7 milhões, certo? Em 2008, foi 7 milhões e alguma coisa. Em 2009, foram 26 milhões. Eu tenho esse dado. Em 2010, foi 102. Muito dinheiro para investir, né? Em 2011 foi 95. Em 2012, estou tentando me lembrar, em 2012 foi 80. 82, se não me engano. Em 2013 foi 71. Já reduzindo. 2014 foi 50. 2015 foi 42. Sim. E 2016 foi 32. Então a gente saiu de 7, foi a 100 e voltamos para 32, do ponto de vista de retorno. O que é o retorno do CMS? É uma parcela de um recurso que o Estado devolve aos municípios. Bom, por conta disso nós tivemos uma redução drástica do ponto de vista de orçamento. Não só no ICMS, mas também nos royalties, nós recebíamos 3 milhões por mês, passamos a receber 1,5 e outros recursos, enfim. Mas a nossa política foi de não desmontar as estruturas que haviam. Desmontar no sentido de diminuir. A gente pode ter diminuído algumas coisas, mas não reduzimos a estrutura como um todo. Ela se mantém. E isso tem um custo, claro, que é o custo de que tu, para manter determinadas coisas, tu não pode fazer outras no tempo em que tu queres, que é o nosso caso. Então a gente tem pensado em fazer investimento, a gente sabe que tem que fazer alguns investimentos, sabe que tem que, inclusive, terminar algumas obras que não foram possíveis serem terminadas ao longo dos últimos 4, 5 anos. Mas a gente entendeu que nesse momento, pela questão da crise, pela execução das circunstâncias do país, do Estado e dos municípios em geral, a gente teve que tomar algumas medidas e priorizar algumas coisas. A nossa prioridade é o salário de servidores. Então, com todo o esforço, a gente tem feito muito esforço, quem
quem está no A governo gente sabe percebe disso. porque tem outros municípios É, que não estão quem pagando, tá, né? a gente tem feito muito esforço para quê? Para chegar no dia 30, que a gente, no último dia do mês, e fazer o pagamento dos servidores. A gente tem conseguido isso, né, a muito custo, mas essa é a nossa prioridade. E, evidentemente, que manter a cidade como um todo, no restante, digamos assim, das suas estruturas que já existem, algumas que nós criamos também, e eu espero que com o decorrer dos anos que virão, ano que vem e outros, a gente tenha condições de fazer alguns investimentos na cidade que são importantes, que a gente sabe que tem, que as pessoas cobram, mas que nesse momento realmente a gente não tem condições. No pagar os salários dos servidores, só nisso nós também temos um envolvimento do ponto de vista da economia do município, porque são quase 6 milhões que circulam, né, Dentro, mensalmente vão gerar renda, dentro do município de Osório. Isso Claro, também é o 10º importante. também, O 10º é um pagamento, são 2 pagamentos dentro do mês. É o mês de dezembro que tu paga e mais o 13º. Então, tu passa de quase 6 para quase 12 milhões que circulam na cidade. Isso é importante para o comércio, é importante para a cidade como um todo, é importante para o Estado e é importante para o município também. Então, a gente priorizou isso e o nosso foco é esse, entendeu? E a gente vai levar até quando puder, porque não é possível, né? E como é que fica agora a pasta de finanças com a saída do secretário Soli? Você já tem um nome? Como é que vai ser essa substituição, digamos? Na verdade, a Silvana Almeida, ela já vinha como substituta do Soli desde sempre, né? Desde que eu assumi em 2013. E ela tem um conhecimento grande da pasta, enfim, e a gente conversou com ela. Ela já vinha substituindo o Soli em algumas férias que o Soli tirava, algumas saídas que ele porventura tinha que tirar, e ela tem conhecimento e nós temos uma equipe muito bem posta, muito bem montada, tanto do ponto de vista na parte contábil, como na parte de tributos, na parte de cadastro, e ela tem um bom relacionamento com esse pessoal. Não significa que ela possa querer sair amanhã ou depois. Isso pode acontecer. Mas nós entendemos que nesse momento, como nós estamos no final do ano, não seria, na minha opinião, adequado trazer uma pessoa de fora para poder montar a equipe e começar um processo de conhecimento. Se nós temos dentro do próprio quadro da prefeitura pessoas que são muito capazes de fazer os encaminhamentos, até pelo conhecimento que têm, pelo tempo que adquiriram no tempo que estão na prefeitura. E eu tenho uma característica, né? Dificilmente aqueles que começam comigo não saem comigo, né? Eu não sou de ficar trocando. Sim, que é importante até para a continuidade, né? Porque assim, problema, a não ser que haja um problema, ou a pessoa queira sair, né? Mas, enfim, eu não tenho essa característica, bom, agora no final do ano troca, no outro não. Eu começo e termino porque eu acho que problemas, né, tu sempre pode ter aqui ou ali. Então tu vai ajustando isso para ir melhorando, né? Sim. E aí, a não ser que no decorrer do período também as coisas vão se acomodando. E nós temos uma equipe muito qualificada na parte da fazenda, essa é a minha visão. Inclusive, eu estou falando de servidores, inclusive, não estou falando de CCs também, né, mas estou falando de servidores. E se tiver que haver alguma mudança lá na frente, certamente a gente vai mudar também para o quadro que já existe na prefeitura. Não vou trazer ninguém de fora. Privilegiar a prata da casa. Na verdade, não vou trazer ninguém de fora para, digamos assim, iniciar um processo, especialmente uma secretaria que ela não é uma secretaria de ponta, como se diz, de ponta para quem está nos ouvindo, no sentido de que não é como a Secretaria de Obras, onde a Secretaria atua e as pessoas veem. Saúde, educação, agricultura e outras. Não, é uma secretaria de meio, né? Mas ela é um meio muito importante porque ela dá uma sustentação financeira para que as coisas aconteçam. Para todas as outras. Então a gente tem ali um grupo de serviços, só no ICMS, mas também nos royalties, nós recebíamos 3 milhões por mês, passamos a receber 1,5 e outros recursos, enfim. Mas a nossa política foi de não desmontar as estruturas que haviam. Desmontar no sentido de diminuir. A gente pode ter diminuído algumas coisas, mas não reduzimos a estrutura como um todo. Ela se mantém. E isso tem um custo, que é o custo de que tu, para manter determinadas coisas, tu não pode fazer outras no tempo em que tu queres, que é o nosso caso. Então a gente tem pensado em fazer investimento, a gente sabe que tem que fazer alguns investimentos, sabe que tem que, inclusive, terminar algumas obras que não foram possíveis serem terminadas ao longo dos últimos 4, 5 anos, mas a gente entendeu que, nesse momento, pela questão da crise, pela discussão das circunstâncias do país, do Estado e dos municípios em geral, a gente teve que tomar algumas medidas e priorizar algumas coisas. A nossa prioridade é o salário dos servidores. Então, com todo o esforço, a gente tem feito muito esforço, quem está no governo sabe disso. Porque tem outros municípios que não estão pagando, a gente tem feito muito esforço para quê? Para chegar no
no dia 30, que a gente, no último dia do mês, e fazer o pagamento dos servidores. A gente tem conseguido isso, né, a muito custo, mas essa é a nossa prioridade. E, evidentemente, que manter a cidade como um todo, no restante, digamos assim, das suas estruturas que já existem, algumas que nós criamos também, e eu espero que com o decorrer dos anos que virão, ano que vem e outros, a gente tenha condições de fazer alguns investimentos na cidade que são importantes, que a gente sabe que tem, que as pessoas cobram, mas que nesse momento realmente a gente não tem condições. No pagar o salário dos servidores, só nisso nós também temos um envolvimento do ponto de vista da economia do município, porque são quase 6 milhões que circulam, né, mensalmente vão gerar renda, dentro do município de Osório. Isso claro, também é importante. Também, O 10º é um pagamento, são 2 pagamentos dentro do mês. É o mês de dezembro que tu paga e mais o 13º. Então, tu passa de quase 6 para quase 12 milhões que circulam na cidade. Isso é importante para o comércio, é importante para a cidade como um todo, é importante para o Estado e é importante para o município também. Então, a gente priorizou isso e o nosso foco é esse, entendeu? E a gente vai levar até quando puder, porque não é possível, né? E como é que fica agora a pasta de finanças com a saída do secretário Soli? Você já tem um nome? Como é que vai ser essa substituição, digamos? Na verdade, a Silvana Almeida, ela já vinha como substituta do Soli desde sempre, né? Desde que eu assumi em 2013. E ela tem um conhecimento grande da pasta, enfim, e a gente conversou com ela. Ela já vinha substituindo o Soli em algumas férias que o Soli tirava, algumas saídas que ele porventura tinha que tirar, e ela tem conhecimento e nós temos uma equipe muito bem posta, muito bem montada, tanto do ponto de vista na parte contábil, como na parte de tributos, na parte de cadastro, e ela tem um bom relacionamento com esse pessoal. Não significa que ela possa querer sair amanhã ou depois. Isso pode acontecer. Mas nós entendemos que nesse momento, como nós estamos no final do ano, não seria, na minha opinião, adequado trazer uma pessoa de fora para poder montar a equipe e começar um processo de conhecimento. Se nós temos dentro do próprio quadro da prefeitura pessoas que são muito capazes de fazer os encaminhamentos, até pelo conhecimento que têm, pelo tempo que adquiriram no tempo que estão na prefeitura. E eu tenho uma característica, né? Dificilmente aqueles que começam comigo não saem comigo, né? Eu não sou de ficar trocando. Sim, que é importante até para a continuidade, né? Porque assim, problema, a não ser que haja um problema, ou a pessoa queira sair, né? Mas, enfim, eu não tenho essa característica, bom, agora no final do ano troca, no outro não. Eu começo e termino porque eu acho que problemas, né, tu sempre pode ter aqui ou ali. Então, tu vai ajustando isso para ir melhorando, né? Sim. E aí, a não ser que no decorrer do período também as coisas vão se acomodando. E nós temos uma equipe muito qualificada na parte da fazenda, essa é a minha visão. Inclusive, eu estou falando de servidores, inclusive, não estou falando de CCs também, né, mas estou falando de servidores. E se tiver que haver alguma mudança lá na frente, certamente a gente vai mudar também para o quadro que já existe na prefeitura. Não vou trazer ninguém de fora. Privilegiar a prata da casa. Na verdade, não vou trazer ninguém de fora para, digamos assim, iniciar um processo, especialmente uma secretaria que ela não é uma secretaria de ponta, como se diz, de ponta para quem está nos ouvindo, no sentido de que não é como a Secretaria de Obras, onde a Secretaria atua e as pessoas veem. Saúde, educação, agricultura e outras. Não, é uma Secretaria de meio, né? Mas ela é um meio muito importante porque ela dá uma sustentação financeira para que as coisas aconteçam. Para todas as outras. Então, a gente tem ali um grupo de serviços, só no ICMS, mas também nos royalties, nós recebíamos 3 milhões por mês, passamos a receber 1,5 e outros recursos, enfim. Mas a nossa política foi de não desmontar as estruturas que haviam. Desmontar no sentido de diminuir. A gente pode ter diminuído algumas coisas, mas não reduzimos a estrutura como um todo. Ela se mantém. E isso tem um custo, que é o custo de que tu, para manter determinadas coisas, tu não pode fazer outras no tempo em que tu queres, que é o nosso caso. Então a gente tem pensado em fazer investimento, a gente sabe que tem que fazer alguns investimentos, sabe que tem que, inclusive, terminar algumas obras que não foram possíveis serem terminadas ao longo dos últimos 4, 5 anos, mas a gente entendeu que, nesse momento, pela questão da crise, pela questão das circunstâncias do país, do Estado e dos municípios em geral, a gente teve que tomar algumas medidas e priorizar algumas coisas. A nossa prioridade é o salário dos servidores. Então, com todo o esforço, a gente tem feito muito esforço, quem está no governo sabe disso. Porque tem outros municípios que não estão pagando, a gente tem feito muito esforço para quê? Para chegar no
no dia 30, que a gente, no último dia do mês, e fazer o pagamento dos servidores. A gente tem conseguido isso, né, a muito custo, mas essa é a nossa prioridade. E, evidentemente, que manter a cidade como um todo, no restante, digamos assim, das suas estruturas que já existem, algumas que nós criamos também, e eu espero que com o decorrer dos anos que virão, ano que vem e outros, a gente tenha condições de fazer alguns investimentos na cidade que são importantes, que a gente sabe que tem, que as pessoas cobram, mas que nesse momento realmente a gente não tem condições. No pagar o salário dos servidores, só nisso nós também temos um envolvimento do ponto de vista da economia do município, porque são quase 6 milhões que circulam, né, mensalmente renda, dentro do município de Osório. Isso claro, também é importante. Também, O 10º é um pagamento, são 2 pagamentos dentro do mês. É o mês de dezembro que tu paga e mais o 13º. Então, tu passa de quase 6 para quase 12 milhões que circulam na cidade. Isso é importante para o comércio, é importante para a cidade como um todo, é importante para o Estado e é importante para o município também. Então, a gente priorizou isso e o nosso foco é esse, entendeu? E a gente vai levar até quando puder, porque não é possível, né? E como é que fica agora a pasta de finanças com a saída do secretário Soli? Você já tem um nome? Como é que vai ser essa substituição, digamos? Na verdade, a Silvana Almeida, ela já vinha como substituta do Soli desde sempre, né? Desde que eu assumi em 2013. E ela tem um conhecimento grande da pasta, enfim, e a gente conversou com ela. Ela já vinha substituindo o Soli em algumas férias que o Soli tirava, algumas saídas que ele porventura tinha que tirar, e ela tem conhecimento e nós temos uma equipe muito bem posta, muito bem montada, tanto do ponto de vista na parte contábil, como na parte de tributos, na parte de cadastro, e ela tem um bom relacionamento com esse pessoal. Não significa que ela possa querer sair amanhã ou depois. Isso pode acontecer. Mas nós entendemos que nesse momento, como nós estamos no final do ano, não seria, na minha opinião, adequado trazer uma pessoa de fora para poder montar a equipe e começar um processo de conhecimento. Se nós temos dentro do próprio quadro da prefeitura pessoas que são muito capazes de fazer os encaminhamentos, até pelo conhecimento que têm, pelo tempo que adquiriram no tempo que estão na prefeitura. E eu tenho uma característica, né? Dificilmente aqueles que começam comigo não saem comigo, né? Eu não sou de ficar trocando. Sim, que é importante até para a continuidade, né? Porque assim, problema, a não ser que haja um problema, ou a pessoa queira sair, né? Mas, enfim, eu não tenho essa característica, bom, agora no final do ano troca, no outro não. Eu começo e termino porque eu acho que problemas, né, tu sempre pode ter aqui ou ali. Então tu vai ajustando isso para ir melhorando, né? Sim. E aí, a não ser que no decorrer do período também as coisas vão se acomodando. E nós temos uma equipe muito qualificada na parte da fazenda, essa é a minha visão. Inclusive, eu estou falando de servidores, inclusive, não estou falando de CCs também, né, mas estou falando de servidores. E se tiver que haver alguma mudança lá na frente, certamente a gente vai mudar também para o quadro que já existe na prefeitura. Não vou trazer ninguém de fora. Privilegiar a prata da casa. Na verdade, não vou trazer ninguém de fora para, digamos assim, iniciar um processo, especialmente uma secretaria que ela não é uma secretaria de ponta, como se diz, de ponta para quem está nos ouvindo, no sentido de que não é como a Secretaria de Obras, onde a Secretaria atua e as pessoas veem. Saúde, educação, agricultura e outras. Não, é uma Secretaria de meio, né? Mas ela é um meio muito importante porque ela dá uma sustentação financeira para que as coisas aconteçam. Para todas as outras. Então a gente tem ali um grupo de serviços, só no ICMS, mas também nos royalties, nós recebíamos 3 milhões por mês, passamos a receber 1,5 e outros recursos, enfim. Mas a nossa política foi de não desmontar as estruturas que haviam. Desmontar no sentido de diminuir. A gente pode ter diminuído algumas coisas, mas não reduzimos a estrutura como um todo. Ela se mantém. E isso tem um custo, que é o custo de que tu, para manter determinadas coisas, tu não pode fazer outras no tempo em que tu queres, que é o nosso caso. Então a gente tem pensado em fazer investimento, a gente sabe que tem que fazer alguns investimentos, sabe que tem que, inclusive, terminar algumas obras que não foram possíveis serem terminadas ao longo dos últimos 4, 5 anos, mas a gente entendeu que, nesse momento, pela questão da crise, pela execução das circunstâncias do país, do Estado e dos municípios em geral, a gente teve que tomar algumas medidas e priorizar algumas coisas. A nossa prioridade é o salário de servidores. Então, com todo o esforço, a gente tem feito muito esforço, quem está no governo sabe disso. Porque tem outros municípios que não estão pagando, a gente tem feito muito esforço para quê? Para chegar no
no dia 30, que a gente, no último dia do mês, e fazer o pagamento dos servidores. A gente tem conseguido isso, né, a muito custo, mas essa é a nossa prioridade. E, evidentemente, que manter a cidade como um todo, no restante, digamos assim, das suas estruturas que já existem, algumas que nós criamos também, e eu espero que com o decorrer dos anos que virão, ano que vem e outros, a gente tenha condições de fazer alguns investimentos na cidade que são importantes, que a gente sabe que tem, que as pessoas cobram, mas que nesse momento realmente a gente não tem condições. No pagar o salário dos servidores, só nisso nós também temos um envolvimento do ponto de vista da economia do município, porque são quase 6 milhões que circulam mensalmente renda, dentro do município de Osório. Isso claro, também é importante. Também, O 10º é um pagamento, são 2 pagamentos dentro do mês. É o mês de dezembro que tu paga e mais o 13º. Então, tu passa de quase 6 para quase 12 milhões que circulam na cidade. Isso é importante para o comércio, é importante para a cidade como um todo, é importante para o Estado e é importante para o município também. Então, a gente priorizou isso e o nosso foco é esse, entendeu? E a gente vai levar até quando puder, porque não é possível, né? E como é que fica agora a pasta de finanças com a saída do secretário Soli? Você já tem um nome? Como é que vai ser essa substituição, digamos? Na verdade, a Silvana Almeida, ela já vinha como substituta do Soli desde sempre, né? Desde que eu assumi em 2013. E ela tem um conhecimento grande da pasta, enfim, e a gente conversou com ela. Ela já vinha substituindo o Soli em algumas férias que o Soli tirava, algumas saídas que ele porventura tinha que tirar, e ela tem conhecimento e nós temos uma equipe muito bem posta, muito bem montada, tanto do ponto de vista na parte contábil, como na parte de tributos, na parte de cadastro, e ela tem um bom relacionamento com esse pessoal. Não significa que ela possa querer sair amanhã ou depois, isso pode acontecer. Mas nós entendemos que nesse momento, como nós estamos no final do ano, não seria, na minha opinião, adequado trazer uma pessoa de fora para poder montar a equipe e começar um processo de conhecimento. Se nós temos dentro do próprio quadro da prefeitura pessoas que são muito capazes de fazer os encaminhamentos, até pelo conhecimento que têm, pelo tempo que adquiriram no tempo que estão na prefeitura. E eu tenho uma característica, né? Dificilmente aqueles que começam comigo não saem comigo, né? Eu não sou de ficar trocando. Sim, que é importante para a continuidade, né? Porque assim, problema, a não ser que haja um problema, ou a pessoa queira sair, né? Mas, enfim, eu não tenho essa característica, bom, agora no final do ano troca, no outro não. Eu começo e termino porque eu acho que problemas, né, tu sempre pode ter aqui ou ali. Então, tu vai ajustando isso para ir melhorando, né? Sim. E aí, a não ser que no decorrer do período também as coisas vão se acomodando. E nós temos uma equipe muito qualificada na parte da fazenda, essa é a minha visão. Inclusive, eu estou falando de servidores, inclusive, não estou falando de CCs também, né, mas estou falando de servidores. E se tiver que haver alguma mudança lá na frente, certamente a gente vai mudar também para o quadro que já existe na prefeitura. Não vou trazer ninguém de fora. Privilegiar a prata da casa. Na verdade, não vou trazer ninguém de fora para, digamos assim, iniciar um processo, especialmente uma secretaria que ela não é uma secretaria de ponta, como se diz, de ponta para quem está nos ouvindo, no sentido de que não é como a Secretaria de Obras, onde a Secretaria atua e as pessoas veem. Saúde, educação, agricultura e outras. Não, é uma Secretaria de meio, né? Mas ela é um meio muito importante porque ela dá uma sustentação financeira para que as coisas aconteçam. Para todas as outras. Então a gente tem ali um grupo de serviços, só no ICMS, mas também nos royalties, nós recebíamos 3 milhões por mês, passamos a receber 1,5 e outros recursos, enfim. Mas a nossa política foi de não desmontar as estruturas que haviam. Desmontar no sentido de diminuir. A gente pode ter diminuído algumas coisas, mas não reduzimos a estrutura como um todo. Ela se mantém. E isso tem um custo, que é o custo de que tu, para manter determinadas coisas, tu não pode fazer outras no tempo em que tu queres, que é o nosso caso. Então a gente tem pensado em fazer investimento, a gente sabe que tem que fazer alguns investimentos, sabe que tem que, inclusive, terminar algumas obras que não foram possíveis serem terminadas ao longo dos últimos 4, 5 anos, mas a gente entendeu que, nesse momento, pela questão da crise, pela discussão das circunstâncias do país, do Estado e dos municípios em geral, a gente teve que tomar algumas medidas e priorizar algumas coisas. A nossa prioridade é o salário dos servidores. Então, com todo o esforço, a gente tem feito muito esforço, quem está no governo sabe disso. Porque tem outros municípios que não estão pagando. A gente tem feito muito esforço para quê? Para chegar no
no dia 30, que a gente, no último dia do mês, e fazer o pagamento dos servidores. A gente tem conseguido isso, né, a muito custo, mas essa é a nossa prioridade. E, evidentemente, que manter a cidade como um todo, no restante, digamos assim, das suas estruturas que já existem, algumas que nós criamos também, e eu espero que com o decorrer dos anos que virão, ano que vem e outros, a gente tenha condições de fazer alguns investimentos na cidade que são importantes, que a gente sabe que tem, que as pessoas cobram, mas que nesse momento realmente a gente não tem condições. No pagar o salário dos servidores, só nisso nós também temos um envolvimento do ponto de vista da economia do município, porque são quase 6 milhões que circulam, né, mensalmente renda, dentro do município de Osório. Claro, isso também é importante. Também, O 10º é um pagamento, são 2 pagamentos dentro do mês. É o mês de dezembro que tu paga e mais o 13º. Então, tu passa de quase 6 para quase 12 milhões que circulam na cidade. Isso é importante para o comércio, é importante para a cidade como um todo, é importante para o Estado e é importante para o município também. Então, a gente priorizou isso e o nosso foco é esse, entendeu? E a gente vai levar até quando puder, porque não é possível, né? E como é que fica agora a pasta de finanças com a saída do secretário Soli? Você já tem um nome? Como é que vai ser essa substituição, digamos? Na verdade, a Silvana Almeida, ela já vinha como substituta do Soli desde sempre, né? Desde que eu assumi em 2013. E ela tem um conhecimento grande da pasta, enfim, e a gente conversou com ela. Ela já vinha substituindo o Soli em algumas férias que o Soli tirava, umas saídas que ele porventura tinha que tirar, e ela tem conhecimento e nós temos uma equipe muito bem posta, muito bem montada, tanto do ponto de vista na parte contábil, como na parte de tributos, na parte de cadastro, e ela tem um bom relacionamento com esse pessoal. Não significa que ela possa querer sair amanhã ou depois. Isso pode acontecer. Mas nós entendemos que nesse momento, como nós estamos no final do ano, não seria, na minha opinião, adequado trazer uma pessoa de fora para poder montar a equipe e começar um processo de conhecimento. Se nós temos dentro do próprio quadro da prefeitura pessoas que são muito capazes de fazer os encaminhamentos, até pelo conhecimento que têm, pelo tempo que adquiriram no tempo que estão na prefeitura. E eu tenho uma característica, né? Dificilmente aqueles que começam comigo não saem comigo, né? Eu não sou de ficar trocando. Sim, que é importante até para a continuidade, né? Porque assim, problema, a não ser que haja um problema, ou a pessoa queira sair, né? Mas, enfim, eu não tenho essa característica, bom, agora no final do ano troca, no outro não. Eu começo e termino porque eu acho que problemas, né, tu sempre pode ter aqui ou ali. Então, tu vai ajustando isso para ir melhorando, né? Sim. E aí, a não ser que no decorrer do período também as coisas vão se acomodando. E nós temos uma equipe muito qualificada na parte da fazenda, essa é a minha visão. Inclusive, eu estou falando de servidores, inclusive, não estou falando de CCs também, né? Mas estou falando de servidores. E se tiver que haver alguma mudança lá na frente, certamente a gente vai mudar também para o quadro que já existe na prefeitura. Não vou trazer ninguém de fora. Privilegiar a prata da casa. Na verdade, não vou trazer ninguém de fora para, digamos assim, iniciar um processo, especialmente uma secretaria que ela não é uma secretaria de ponta, como se diz, de ponta para quem está nos ouvindo, no sentido de que não é como a Secretaria de Obras, onde a Secretaria atua e as pessoas vêm. Saúde, educação, agricultura e outras. Não, é uma Secretaria de meio, né? Mas ela é um meio muito importante porque ela dá uma sustentação financeira para que as coisas aconteçam. Para todas as outras. Então a gente tem ali um grupo de serviços, só no ICMS, mas também nos royalties, nós recebíamos 3 milhões por mês, passamos a receber 1,5 e outros recursos, enfim. Mas a nossa política foi de não desmontar as estruturas que haviam. Desmontar no sentido de diminuir. A gente pode ter diminuído algumas coisas, mas não reduzimos a estrutura como um todo. Ela se mantém. E isso tem um custo, que é o custo de que tu, para manter determinadas coisas, tu não pode fazer outras no tempo em que tu queres, que é o nosso caso. Então a gente tem pensado em fazer investimento, a gente sabe que tem que fazer alguns investimentos, sabe que tem que, inclusive, terminar algumas obras que não foram possíveis serem terminadas ao longo dos últimos 4, 5 anos, mas a gente entendeu que, nesse momento, pela questão da crise, pela questão das circunstâncias do país, do Estado e dos municípios em geral, a gente teve que tomar algumas medidas e priorizar algumas coisas. A nossa prioridade é o salário de servidores. Então, com todo o esforço, a gente tem feito muito esforço, quem está no governo sabe disso. Porque tem outros municípios que não estão pagando, a gente tem feito muito esforço para quê? Para chegar no
no dia 30, que a gente, no último dia do mês, e fazer o pagamento dos servidores. A gente tem conseguido isso, né, a muito custo, mas essa é a nossa prioridade. E, evidentemente, que manter a cidade como um todo, no restante, digamos assim, das suas estruturas que já existem, algumas que nós criamos também, e eu espero que com o decorrer dos anos que virão, ano que vem e outros, a gente tenha condições de fazer alguns investimentos na cidade que são importantes, que a gente sabe que tem, que as pessoas cobram, mas que nesse momento realmente a gente não tem condições. No pagar o salário dos servidores, só nisso nós também temos um envolvimento do ponto de vista da economia do município, porque são quase 6 milhões que circulam mensalmente dentro do município de Osório. Isso claro, também é importante. Também, O 10º é um pagamento, são 2 pagamentos dentro do mês. É o mês de dezembro que tu paga e mais o 13º. Então, tu passa de quase 6 para quase 12 milhões que circulam na cidade. Isso é importante para o comércio, é importante para a cidade como um todo, é importante para o Estado e é importante para o município também. Então, a gente priorizou isso e o nosso foco é esse, entendeu? E a gente vai levar até quando puder, porque não é possível, né? E como é que fica agora a pasta de finanças com a saída do secretário Soli? Você já tem um nome? Como é que vai ser essa substituição, digamos? Na verdade, a Silvana Almeida, ela já vinha como substituta do Soli desde sempre, né? Desde que eu assumi em 2013. E ela tem um conhecimento grande da pasta, enfim, e a gente conversou com ela. Ela já vinha substituindo o Soli em algumas férias que o Soli tirava, algumas saídas que ele porventura tinha que tirar, e ela tem conhecimento e nós temos uma equipe muito bem posta, muito bem montada, tanto do ponto de vista na parte contábil, como na parte de tributos, na parte de cadastro, e ela tem um bom relacionamento com esse pessoal. Não significa que ela possa querer sair amanhã ou depois. Isso pode acontecer. Mas nós entendemos que nesse momento, como nós estamos no final do ano, não seria, na minha opinião, adequado trazer uma pessoa de fora para poder montar a equipe e começar um processo de conhecimento. Se nós temos dentro do próprio quadro da prefeitura pessoas que são muito capazes de fazer os encaminhamentos, até pelo conhecimento que têm, pelo tempo que adquiriram no tempo que estão na prefeitura. E eu tenho uma característica, né? Dificilmente aqueles que começam comigo não saem comigo, né? Eu não sou de ficar trocando. Sim, que é importante até para a continuidade, né? Porque assim, problema, a não ser que haja um problema, ou a pessoa queira sair, né? Mas, enfim, eu não tenho essa característica, bom, agora no final do ano troca, no outro não. Eu começo e termino porque eu acho que problemas, né, tu sempre pode ter aqui ou ali. Então, tu vai ajustando isso para ir melhorando, né? Sim. E aí, a não ser que no decorrer do período também as coisas vão se acomodando. E nós temos uma equipe muito qualificada na parte da fazenda, essa é a minha visão. Eu estou falando de servidores, inclusive, não estou falando de CCs também, né, mas estou falando de servidores. E se tiver que haver alguma mudança lá na frente, certamente a gente vai mudar também para o quadro que já existe na prefeitura. Não vou trazer ninguém de fora. Privilegiar a prata da casa. Na verdade, não vou trazer ninguém de fora para, digamos assim, iniciar um processo, especialmente uma secretaria que ela não é uma secretaria de ponta, como se diz, de ponta para quem está nos ouvindo, no sentido de que não é como a Secretaria de Obras, onde a Secretaria atua e as pessoas veem. Saúde, educação, agricultura e outras. Não, é uma secretaria de meio, né? Mas ela é um meio muito importante porque ela dá uma sustentação financeira para que as coisas aconteçam. Para todas as outras. Então a gente tem ali um grupo de serviços, só no ICMS, mas também nos royalties, nós recebíamos 3 milhões por mês, passamos a receber 1,5 e outros recursos, enfim. Mas a nossa política foi de não desmontar as estruturas que haviam. Desmontar no sentido de diminuir. A gente pode ter diminuído algumas coisas, mas não reduzimos a estrutura como um todo. Ela se mantém. E isso tem um custo, que é o custo de que tu, para manter determinadas coisas, tu não pode fazer outras no tempo em que tu queres, que é o nosso caso. Então a gente tem pensado em fazer investimento, a gente sabe que tem que fazer alguns investimentos, sabe que tem que, inclusive, terminar algumas obras que não foram possíveis serem terminadas ao longo dos últimos 4, 5 anos, mas a gente entendeu que, nesse momento, pela questão da crise, pela execução das circunstâncias do país, do Estado e dos municípios em geral, a gente teve que tomar algumas medidas e priorizar algumas coisas. A nossa prioridade é o salário dos servidores. Então, com todo o esforço, a gente tem feito muito esforço, quem está no governo sabe disso. Porque tem outros municípios que não estão pagando, a gente tem feito muito esforço para quê? Para chegar no
no dia 30, que a gente, no último dia do mês, e fazer o pagamento dos servidores. A gente tem conseguido isso, né, a muito custo, mas essa é a nossa prioridade. E, evidentemente, que manter a cidade como um todo, no restante, digamos assim, das suas estruturas que já existem, algumas que nós criamos também, e eu espero que com o decorrer dos anos que virão, ano que vem e outros, a gente tenha condições de fazer alguns investimentos na cidade que são importantes, que a gente sabe que tem, que as pessoas cobram, mas que nesse momento realmente a gente não tem condições. No pagar o salário dos servidores, só nisso nós também temos um envolvimento do ponto de vista da economia do município, porque são quase 6 milhões que circulam, né, mensalmente vão gerar renda, dentro do município de Osório. Isso claro, também é importante. Também, O 10º é um pagamento, são 2 pagamentos dentro do mês. É o mês de dezembro que tu paga e mais o 13º. Então, tu passa de quase 6 para quase 12 milhões que circulam na cidade. Isso é importante para o comércio, é importante para a cidade como um todo, é importante para o Estado e é importante para o município também. Então, a gente priorizou isso e o nosso foco é esse, entendeu? E a gente vai levar até quando puder, porque não é possível, né? E como é que fica agora a pasta de finanças com a saída do secretário Soli? Você já tem um nome? Como é que vai ser essa substituição, digamos? Na verdade, a Silvana Almeida, ela já vinha como substituta do Soli desde sempre, né? Desde que eu assumi em 2013. E ela tem um conhecimento grande da pasta, enfim, e a gente conversou com ela. Ela já vinha substituindo o Soli em algumas férias que o Soli tirava, algumas saídas que ele porventura tinha que tirar, e ela tem conhecimento e nós temos uma equipe muito bem posta, muito bem montada, tanto do ponto de vista na parte contábil, como na parte de tributos, na parte de cadastro, e ela tem um bom relacionamento com esse pessoal. Não significa que ela possa querer sair amanhã ou depois. Isso pode acontecer. Mas nós entendemos que nesse momento, como nós estamos no final do ano, não seria, na minha opinião, adequado trazer uma pessoa de fora para poder montar a equipe e começar um processo de conhecimento. Se nós temos dentro do próprio quadro da prefeitura pessoas que são muito capazes de fazer os encaminhamentos, até pelo conhecimento que têm, pelo tempo que adquiriram no tempo que estão na prefeitura. E eu tenho uma característica, né? Dificilmente aqueles que começam comigo não saem comigo, né? Eu não sou de ficar trocando. Sim, que é importante até para a continuidade, né? Porque assim, problema, a não ser que haja um problema, ou a pessoa queira sair, né? Mas, enfim, eu não tenho essa característica, bom, agora no final do ano troca, no outro não. Eu começo e termino porque eu acho que problemas, né, tu sempre pode ter aqui ou ali. Então, tu vai ajustando isso para ir melhorando, né? Sim. E aí, a não ser que no decorrer do período também as coisas vão se acomodando. E nós temos uma equipe muito qualificada na parte da fazenda, essa é a minha visão. Inclusive, eu estou falando de servidores, inclusive, não estou falando de CCs também, né, mas estou falando de servidores. E se tiver que haver alguma mudança lá na frente, certamente a gente vai mudar também para o quadro que já existe na prefeitura. Não vou trazer ninguém de fora. Privilegiar a prata da casa. Na verdade, não vou trazer ninguém de fora para, digamos assim, iniciar um processo, especialmente uma secretaria que ela não é uma secretaria de ponta, como se diz, de ponta para quem está nos ouvindo, no sentido de que não é como a Secretaria de Obras, onde a Secretaria atua e as pessoas veem. Saúde, educação, agricultura e outras. Não, é uma Secretaria de meio, né? Mas ela é um meio muito importante porque ela dá uma sustentação financeira para que as coisas aconteçam. Para todas as outras. Então, a gente tem ali um grupo de serviços, só no ICMS, mas também nos royalties, nós recebíamos 3 milhões por mês, passamos a receber 1,5 e outros recursos, enfim. Mas a nossa política foi de não desmontar as estruturas que haviam. Desmontar no sentido de diminuir. A gente pode ter diminuído algumas coisas, mas não reduzimos a estrutura como um todo. Ela se mantém. E isso tem um custo, que é o custo de que tu, para manter determinadas coisas, tu não pode fazer outras no tempo em que tu queres, que é o nosso caso. Então a gente tem pensado em fazer investimento, a gente sabe que tem que fazer alguns investimentos, sabe que tem que, inclusive, terminar algumas obras que não foram possíveis serem terminadas ao longo dos últimos 4, 5 anos, mas a gente entendeu que, nesse momento, pela questão da crise, pela questão das circunstâncias do país, do Estado e dos municípios em geral, a gente teve que tomar algumas medidas e priorizar algumas coisas. A nossa prioridade é o salário dos servidores. Então, com todo o esforço, a gente tem feito muito esforço, quem está no governo sabe disso. Porque tem outros municípios que não estão pagando, a gente tem feito muito esforço para quê? Para chegar no
no dia 30, que a gente, no último dia do mês, e fazer o pagamento dos servidores. A gente tem conseguido isso, né, a muito custo, mas essa é a nossa prioridade. E, evidentemente, que manter a cidade como um todo, no restante, digamos assim, das suas estruturas que já existem, algumas que nós criamos também, e eu espero que com o decorrer dos anos que virão, ano que vem e outros, a gente tenha condições de fazer alguns investimentos na cidade que são importantes, que a gente sabe que tem, que as pessoas cobram, mas que nesse momento realmente a gente não tem condições. No pagar o salário dos servidores, só nisso nós também temos um envolvimento do ponto de vista da economia do município, porque são quase 6 milhões que circulam mensalmente vão gerar renda, dentro do município de Osório. Isso claro, também é importante. Também, O 10º é um pagamento, são 2 pagamentos dentro do mês. É o mês de dezembro que tu paga e mais o 13º. Então, tu passa de quase 6 para quase 12 milhões que circulam na cidade. Isso é importante para o comércio, é importante para a cidade como um todo, é importante para o Estado e é importante para o município também. Então, a gente priorizou isso e o nosso foco é esse, entendeu? E a gente vai levar até quando puder, porque não é possível, né? E como é que fica agora a pasta de finanças com a saída do secretário Soli? Você já tem um nome? Como é que vai ser essa substituição, digamos? Na verdade, a Silvana Almeida, ela já vinha como substituta do Soli desde sempre, né? Desde que eu assumi em 2013. E ela tem um conhecimento grande da pasta, enfim, e a gente conversou com ela. Ela já vinha substituindo o Soli em algumas férias que o Soli tirava, algumas saídas que ele porventura tinha que tirar, e ela tem conhecimento e nós temos uma equipe muito bem posta, muito bem montada, tanto do ponto de vista na parte contábil, como na parte de tributos, na parte de cadastro, e ela tem um bom relacionamento com esse pessoal. Não significa que ela possa querer sair amanhã ou depois. Isso pode acontecer. Mas nós entendemos que nesse momento, como nós estamos no final do ano, não seria, na minha opinião, adequado trazer uma pessoa de fora para poder montar a equipe e começar um processo de conhecimento. Se nós temos dentro do próprio quadro da prefeitura pessoas que são muito capazes de fazer os encaminhamentos, até pelo conhecimento que têm, pelo tempo que adquiriram no tempo que estão na prefeitura. E eu tenho uma característica, né? Dificilmente aqueles que começam comigo não saem comigo, né? Eu não sou de ficar trocando. Sim, que é importante até para a continuidade, né? Porque assim, problema, a não ser que haja um problema, ou a pessoa queira sair, né? Mas, enfim, eu não tenho essa característica, bom, agora no final do ano troca, no outro não. Eu começo e termino porque eu acho que problemas, né, tu sempre pode ter aqui ou ali. Então tu vai ajustando isso para ir melhorando, né? Sim. E aí, a não ser que no decorrer do período também as coisas vão se acomodando. E nós temos uma equipe muito qualificada na parte da fazenda, essa é a minha visão. Inclusive, eu estou falando de servidores, inclusive, não estou falando de CCs também, né, mas estou falando de servidores. E se tiver que haver alguma mudança lá na frente, certamente a gente vai mudar também para o quadro que já existe na prefeitura. Não vou trazer ninguém de fora. Privilegiar a prata da casa. Na verdade, não vou trazer ninguém de fora para, digamos assim, iniciar um processo, especialmente uma secretaria que ela não é uma secretaria de ponta, como se diz, de ponta para quem está nos ouvindo, no sentido de que não é como a Secretaria de Obras, onde a Secretaria atua e as pessoas veem. Saúde, educação, agricultura e outras. Não, é uma secretaria de meio, né? Mas ela é um meio muito importante porque ela dá uma sustentação financeira para que as coisas aconteçam. Para todas as outras. Então a gente tem ali um grupo de serviços, só no ICMS, mas também nos royalties, nós recebíamos 3 milhões por mês, passamos a receber 1,5 e outros recursos, enfim. Mas a nossa política foi de não desmontar as estruturas que haviam. Desmontar no sentido de diminuir. A gente pode ter diminuído algumas coisas, mas não reduzimos a estrutura como um todo. Ela se mantém. E isso tem um custo, que é o custo de que tu, para manter determinadas coisas, tu não pode fazer outras no tempo em que tu queres, que é o nosso caso. Então a gente tem pensado em fazer investimento, a gente sabe que tem que fazer alguns investimentos, sabe que tem que, inclusive, terminar algumas obras que não foram possíveis serem terminadas ao longo dos últimos 4, 5 anos, mas a gente entendeu que, nesse momento, pela questão da crise, pela execução das circunstâncias do país, do Estado e dos municípios em geral, a gente teve que tomar algumas medidas e priorizar algumas coisas. A nossa prioridade é o salário de servidores. Então, com todo o esforço, a gente tem feito muito esforço, quem está no governo sabe disso. Porque tem outros municípios que não estão pagando, a gente tem feito muito esforço para quê? Para chegar no
no dia 30, que a gente, no último dia do mês, e fazer o pagamento dos servidores. A gente tem conseguido isso, né, a muito custo, mas essa é a nossa prioridade. E, evidentemente, que manter a cidade como um todo, no restante, digamos assim, das suas estruturas que já existem, algumas que nós criamos também, e eu espero que com o decorrer dos anos que virão, ano que vem e outros, a gente tenha condições de fazer alguns investimentos na cidade que são importantes, que a gente sabe que tem, que as pessoas cobram, mas que nesse momento realmente a gente não tem condições. No pagar o salário dos servidores, só nisso nós também temos um envolvimento do ponto de vista da economia do município, porque são quase 6 milhões que circulam mensalmente dentro do município de Osório. Isso claro, também é importante. Também, O 10º é um pagamento, são 2 pagamentos dentro do mês. É o mês de dezembro que tu paga e mais o 13º. Então, tu passa de quase 6 para quase 12 milhões que circulam na cidade. Isso é importante para o comércio, é importante para a cidade como um todo, é importante para o Estado e é importante para o município também. Então, a gente priorizou isso e o nosso foco é esse, entendeu? E a gente vai levar até quando puder, porque não é possível, né? E como é que fica agora a pasta de finanças com a saída do secretário Soli? Você já tem um nome? Como é que vai ser essa substituição, digamos? Na verdade, a Silvana Almeida, ela já vinha como substituta do Soli desde sempre, né? Desde que eu assumi em 2013. E ela tem um conhecimento grande da pasta, enfim, e a gente conversou com ela. Ela já vinha substituindo o Soli em algumas férias que o Soli tirava, algumas saídas que ele porventura tinha que tirar, e ela tem conhecimento e nós temos uma equipe muito bem posta, muito bem montada, tanto do ponto de vista na parte contábil, como na parte de tributos, na parte de cadastro, e ela tem um bom relacionamento com esse pessoal. Não significa que ela possa querer sair amanhã ou depois, isso pode acontecer. Mas nós entendemos que nesse momento, como nós estamos no final do ano, não seria, na minha opinião, adequado trazer uma pessoa de fora para poder montar a equipe e começar um processo de conhecimento. Se nós temos dentro do próprio quadro da prefeitura pessoas que são muito capazes de fazer os encaminhamentos, até pelo conhecimento que têm, pelo tempo que adquiriram no tempo que estão na prefeitura. E eu tenho uma característica, né? Dificilmente aqueles que começam comigo não saem comigo, né? Eu não sou de ficar trocando. Sim, que é importante para a continuidade, né? Porque assim, problema, a não ser que haja um problema, ou a pessoa queira sair, né? Mas, enfim, eu não tenho essa característica, bom, agora no final do ano troca, no outro não. Eu começo e termino porque eu acho que problemas, né, tu sempre pode ter aqui ou ali. Então, tu vai ajustando isso para ir melhorando, né? Sim. E aí, a não ser que no decorrer do período também as coisas vão se acomodando. E nós temos uma equipe muito qualificada na parte da fazenda, essa é a minha visão. Inclusive, eu estou falando de servidores, inclusive, não estou falando de CCs também, né, mas estou falando de servidores. E se tiver que haver alguma mudança lá na frente, certamente a gente vai mudar também para o quadro que já existe na prefeitura. Não vou trazer ninguém de fora. Privilegiar a prata da casa. Na verdade, não vou trazer ninguém de fora para, digamos assim, iniciar um processo, especialmente uma secretaria que ela não é uma secretaria de ponta, como se diz, de ponta para quem está nos ouvindo, no sentido de que não é como a Secretaria de Obras, onde a Secretaria atua e as pessoas veem. Saúde, educação, agricultura e outras. Não, é uma Secretaria de meio, né? Mas ela é um meio muito importante porque ela dá uma sustentação financeira para que as coisas aconteçam. Para todas as outras. Então a gente tem ali um grupo de serviços, só no ICMS, mas também nos royalties, nós recebíamos 3 milhões por mês, passamos a receber o e-mail e outros recursos, enfim. Mas a nossa política foi de não desmontar as estruturas que haviam. Desmontar no sentido de diminuir. A gente pode ter diminuído algumas coisas, mas não reduzimos a estrutura como um todo. Ela se mantém. E isso tem um custo, que é o custo de que tu, para manter determinadas coisas, tu não pode fazer outras no tempo em que tu queres, que é o nosso caso. Então a gente tem pensado em fazer investimento, a gente sabe que tem que fazer alguns investimentos, sabe que tem que, inclusive, terminar algumas obras que não foram possíveis serem terminadas ao longo dos últimos 4, 5 anos, mas a gente entendeu que, nesse momento, pela questão da crise, pela discussão das circunstâncias do país, do Estado e dos municípios em geral, a gente teve que tomar algumas medidas e priorizar algumas coisas. A nossa prioridade é o salário dos servidores. Então, com todo o esforço, a gente tem feito muito esforço, quem está no governo sabe disso. Porque tem outros municípios que não estão pagando. A gente tem feito muito esforço para quê? Para chegar no
no dia 30, que a gente, no último dia do mês, e fazer o pagamento dos servidores. A gente tem conseguido isso, né, a muito custo, mas essa é a nossa prioridade. E, evidentemente, que manter a cidade como um todo, no restante, digamos assim, das suas estruturas que já existem, algumas que nós criamos também, e eu espero que com o decorrer dos anos que virão, ano que vem e outros, a gente tenha condições de fazer alguns investimentos na cidade que são importantes, que a gente sabe que tem, que as pessoas cobram, mas que nesse momento realmente a gente não tem condições. No pagar o salário dos servidores, só nisso nós também temos um envolvimento do ponto de vista da economia do município, porque são quase 6 milhões que circulam, né, mensalmente renda, dentro do município de Osório. Claro, isso também é importante. Também, O 10º é um pagamento, são 2 pagamentos dentro do mês. É o mês de dezembro que tu paga e mais o 13º. Então, tu passa de quase 6 para quase 12 milhões que circulam na cidade. Isso é importante para o comércio, é importante para a cidade como um todo, é importante para o Estado e é importante para o município também. Então, a gente priorizou isso e o nosso foco é esse, entendeu? E a gente vai levar até quando puder, porque não é possível, né? E como é que fica agora a pasta de finanças com a saída do secretário Soli? Você já tem um nome? Como é que vai ser essa substituição, digamos? Na verdade, a Silvana Almeida, ela já vinha como substituta do Soli desde sempre, né? Desde que eu assumi em 2013. E ela tem um conhecimento grande da pasta, enfim, e a gente conversou com ela. Ela já vinha substituindo o Sori em algumas férias que o Sori tirava, umas saídas que ele porventura tinha que tirar, e ela tem conhecimento e nós temos uma equipe muito bem posta, muito bem montada, tanto do ponto de vista na parte contábil, como na parte de tributos, na parte de cadastro, e ela tem um bom relacionamento com esse pessoal. Não significa que ela possa querer sair amanhã ou depois. Isso pode acontecer. Mas nós entendemos que nesse momento, como nós estamos no final do ano, não seria, na minha opinião, adequado trazer uma pessoa de fora para poder montar a equipe e começar um processo de conhecimento. Se nós temos dentro do próprio quadro da prefeitura pessoas que são muito capazes de fazer os encaminhamentos, até pelo conhecimento que têm, pelo tempo que adquiriram no tempo que estão na prefeitura. E eu tenho uma característica, né? Dificilmente aqueles que começam comigo não saem comigo, né? Eu não sou de ficar trocando. Sim, que é importante até para a continuidade, né? Porque assim, problema, a não ser que haja um problema, ou a pessoa queira sair, né? Mas, enfim, eu não tenho essa característica, bom, agora no final do ano troca, no outro não. Eu começo e termino porque eu acho que problemas, né, tu sempre pode ter aqui ou ali. Então, tu vai ajustando isso para ir melhorando, né? Sim. E aí, a não ser que no decorrer do período também as coisas vão se acomodando. E nós temos uma equipe muito qualificada na parte da fazenda, essa é a minha visão. Inclusive, eu estou falando de servidores, inclusive, não estou falando de CCs também, né, mas estou falando de servidores. E se tiver que haver alguma mudança lá na frente, certamente a gente vai mudar também para o quadro que já existe na prefeitura. Não vou trazer ninguém de fora. Privilegiar a prata da casa. Na verdade, não vou trazer ninguém de fora para, digamos assim, iniciar um processo, especialmente uma secretaria que ela não é uma secretaria de ponta, como se diz, de ponta para quem está nos ouvindo, no sentido de que não é como a Secretaria de Obras, onde a Secretaria atua e as pessoas vêm. Saúde, educação, agricultura e outras. Não, é uma Secretaria de meio, né? Mas ela é um meio muito importante porque ela dá uma sustentação financeira para que as coisas aconteçam. Para todas as outras. Então a gente tem ali um grupo de serviços, só no ICMS, mas também nos royalties, nós recebíamos 3 milhões por mês, passamos a receber 1,5 e outros recursos, enfim. Mas a nossa política foi de não desmontar as estruturas que haviam. Desmontar no sentido de diminuir. A gente pode ter diminuído algumas coisas, mas não reduzimos a estrutura como um todo. Ela se mantém. E isso tem um custo, que é o custo de que tu, para manter determinadas coisas, tu não pode fazer outras no tempo em que tu queres, que é o nosso caso. Então a gente tem pensado em fazer investimento, a gente sabe que tem que fazer alguns investimentos, sabe que tem que, inclusive, terminar algumas obras que não foram possíveis serem terminadas ao longo dos últimos 4, 5 anos, mas a gente entendeu que, nesse momento, pela questão da crise, pela discussão das circunstâncias do país, do Estado e dos municípios em geral, a gente teve que tomar algumas medidas e priorizar algumas coisas. A nossa prioridade é o salário de servidores. Então, com todo o esforço, a gente tem feito muito esforço, quem está no governo sabe disso. Porque tem outros municípios que não estão pagando, a gente tem feito muito esforço para quê? Para chegar no
no dia 30, que a gente, no último dia do mês, e fazer o pagamento dos servidores. A gente tem conseguido isso, né, a muito custo, mas essa é a nossa prioridade. E, evidentemente, que manter a cidade como um todo, no restante, digamos assim, das suas estruturas que já existem, algumas que nós criamos também, e eu espero que com o decorrer dos anos que virão, ano que vem e outros, a gente tenha condições de fazer alguns investimentos na cidade que são importantes, que a gente sabe que tem, que as pessoas cobram, mas que nesse momento realmente a gente não tem condições. No pagar os salários dos servidores, só nisso nós também temos um envolvimento do ponto de vista da economia do município, porque são quase 6 milhões que circulam mensalmente renda, dentro do município de Osório. Isso claro, também é importante. Também, O 10º é um pagamento, são 2 pagamentos dentro do mês. É o mês de dezembro que tu paga e mais o 13º. Então, tu passa de quase 6 para quase 12 milhões que circulam na cidade. Isso é importante para o comércio, é importante para a cidade como um todo, é importante para o Estado e é importante para o município também. Então, a gente priorizou isso e o nosso foco é esse, entendeu? E a gente vai levar até quando puder, porque não é possível, né? E como é que fica agora a pasta de finanças com a saída do secretário Soli? Você já tem um nome? Como é que vai ser essa substituição, digamos? Na verdade, a Silvana Almeida, ela já vinha como substituta do Soli desde sempre, né? Desde que eu assumi em 2013. E ela tem um conhecimento grande da pasta, enfim, e a gente conversou com ela. Ela já vinha substituindo o Soli em algumas férias que o Soli tirava, algumas saídas que ele porventura tinha que tirar, e ela tem conhecimento e nós temos uma equipe muito bem posta, muito bem montada, tanto do ponto de vista na parte contábil, como na parte de tributos, na parte de cadastro, e ela tem um bom relacionamento com esse pessoal. Não significa que ela possa querer sair amanhã ou depois. Isso pode acontecer. Mas nós entendemos que nesse momento, como nós estamos no final do ano, não seria, na minha opinião, adequado trazer uma pessoa de fora para poder montar a equipe e começar um processo de conhecimento. Se nós temos dentro do próprio quadro da prefeitura pessoas que são muito capazes de fazer os encaminhamentos, até pelo conhecimento que têm, pelo tempo que adquiriram no tempo que estão na prefeitura. E eu tenho uma característica, né? Dificilmente aqueles que começam comigo não saem comigo, né? Eu não sou de ficar trocando. Sim, que é importante até para a continuidade, né? Porque assim, problema, a não ser que haja um problema, ou a pessoa queira sair, né? Mas, enfim, eu não tenho essa característica, bom, agora no final do ano troca, no outro não. Eu começo e termino porque eu acho que problemas, né, tu sempre pode ter aqui ou ali. Então, tu vai ajustando isso para ir melhorando, né? Sim. E aí, a não ser que no decorrer do período também as coisas vão se acomodando. E nós temos uma equipe muito qualificada na parte da fazenda, essa é a minha visão. Inclusive, eu estou falando de servidores, inclusive, não estou falando de CCs também, né, mas estou falando de servidores. E se tiver que haver alguma mudança lá na frente, certamente a gente vai mudar também para o quadro que já existe na prefeitura. Não vou trazer ninguém de fora. Privilegiar a prata da casa. Na verdade, não vou trazer ninguém de fora para, digamos assim, iniciar um processo, especialmente uma secretaria que ela não é uma secretaria de ponta, como se diz, de ponta para quem está nos ouvindo, no sentido de que não é como a Secretaria de Obras, onde a Secretaria atua e as pessoas veem. Saúde, educação, agricultura e outras. Não, é uma secretaria de meio, né? Mas ela é um meio muito importante porque ela dá uma sustentação financeira para que as coisas aconteçam. Para todas as outras. Então a gente tem ali um grupo de serviços, só no ICMS, mas também nos royalties, nós recebíamos 3 milhões por mês, passamos a receber 1,5 e outros recursos, enfim. Mas a nossa política foi de não desmontar as estruturas que haviam. Desmontar no sentido de diminuir. A gente pode ter diminuído algumas coisas, mas não reduzimos a estrutura como um todo. Ela se mantém. E isso tem um custo, que é o custo de que tu, para manter determinadas coisas, tu não pode fazer outras no tempo em que tu queres, que é o nosso caso. Então a gente tem pensado em fazer investimento, a gente sabe que tem que fazer alguns investimentos, sabe que tem que, inclusive, terminar algumas obras que não foram possíveis serem terminadas ao longo dos últimos 4, 5 anos, mas a gente entendeu que, nesse momento, pela questão da crise, pela discussão das circunstâncias do país, do Estado e dos municípios em geral, a gente teve que tomar algumas medidas e priorizar algumas coisas. A nossa prioridade é o salário dos servidores. Então, com todo o esforço, a gente tem feito muito esforço, quem está no governo sabe disso. Porque tem outros municípios que não estão pagando, a gente tem feito muito esforço para quê? Para chegar no
no dia 30, que a gente, no último dia do mês, e fazer o pagamento dos servidores. A gente tem conseguido isso, né, a muito custo, mas essa é a nossa prioridade. E, evidentemente, que manter a cidade como um todo, no restante, digamos assim, das suas estruturas que já existem, algumas que nós criamos também, e eu espero que com o decorrer dos anos que virão, ano que vem e outros, a gente tenha condições de fazer alguns investimentos na cidade que são importantes, que a gente sabe que tem, que as pessoas cobram, mas que nesse momento realmente a gente não tem condições. No pagar o salário dos servidores, só nisso nós também temos um envolvimento do ponto de vista da economia do município, porque são quase 6 milhões que circulam dentro, mensalmente vão gerar renda, dentro do município de Osório. Isso claro, também é importante. Também, O décimo é um pagamento, são 2 pagamentos dentro do mês. É o mês de dezembro que tu paga e mais o 13º. Então, tu passa de quase 6 para quase 12 milhões que circulam na cidade. Isso é importante para o comércio, é importante para a cidade como um todo, é importante para o Estado e é importante para o município também. Então, a gente priorizou isso e o nosso foco é esse, entendeu? E a gente vai levar até quando puder, porque não é possível, né? E como é que fica agora a pasta de finanças com a saída do secretário Soli? Você já tem um nome? Como é que vai ser essa substituição, digamos? Na verdade, a Silvana Almeida, ela já vinha como substituta do Soli desde sempre, né? Desde que eu assumi em 2013. E ela tem um conhecimento grande da pasta, enfim, e a gente conversou com ela. Ela já vinha substituindo o Soli em algumas férias que o Soli tirava, algumas saídas que ele porventura tinha que tirar, e ela tem conhecimento e nós temos uma equipe muito bem posta, muito bem montada, tanto do ponto de vista na parte contábil, como na parte de tributos, na parte de cadastro, e ela tem um bom relacionamento com esse pessoal. Não significa que ela possa querer sair amanhã ou depois. Isso pode acontecer. Mas nós entendemos que nesse momento, como nós estamos no final do ano, não seria, na minha opinião, adequado trazer uma pessoa de fora para poder montar a equipe e começar um processo de conhecimento. Se nós temos dentro do próprio quadro da prefeitura pessoas que são muito capazes de fazer os encaminhamentos, até pelo conhecimento que têm, pelo tempo que adquiriram no tempo que estão na prefeitura. E eu tenho uma característica, né? Dificilmente aqueles que começam comigo não saem comigo, né? Eu não sou de ficar trocando. Sim, que é importante até para a continuidade, né? Porque assim, problema, a não ser que haja um problema, ou a pessoa queira sair, né? Mas, enfim, eu não tenho essa característica, bom, agora no final do ano troca, no outro não. Eu começo e termino porque eu acho que problemas, né, tu sempre pode ter aqui ou ali. Então, tu vai ajustando isso para ir melhorando, né? Sim. E aí, a não ser que no decorrer do período também as coisas vão se acomodando. E nós temos uma equipe muito qualificada na parte da fazenda, essa é a minha visão. Inclusive, eu estou falando de servidores, inclusive, não estou falando de CCs também, né, mas estou falando de servidores. E se tiver que haver alguma mudança lá na frente, certamente a gente vai mudar também para o quadro que já existe na prefeitura. Não vou trazer ninguém de fora. Privilegiar a prata da casa.